Jair, boa tarde, presidente Hugo. Momento importante para o Vila Nova, mais uma troca no comando e essa movimentação. Qual que é a resposta que é dada ao torcedor, a todos, sobre as pretensões do Vila nesta sequência de temporada? Primeiro, agradecer a Deus aí a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Dizer que aqui nós podemos pecar por ação, por omissão jamais. Então entendíamos que era o momento de mudarmos o estímulo e dessa forma chegamos a uma conclusão em conjunto aqui que a gente deveria mudar a forma da gente estar conduzindo essa dinâmica aí da comissão técnica e assim foi feita. O grande objetivo nosso aqui é ganhar jogo. Então, dentro desse objetivo, a gente conta aí com profissionais aí que a gente entende que vai nos aproximar dessa vitória. Um trabalho intenso, perfil sanguíneo, e que vem muito agregar a nós. Boa tarde, presidente. Baronil Difusora. Pelo tamanho do treinador, a gente vê que o Vila ainda sonha alto, né, com acesso. Conversou já com o professor, vem novos reforços também, até mesmo porque a janela fecha em setembro? Na verdade, o Baronil, o Vila sonha em crescer e estar nesse processo. Na verdade, quando eu falo continuar esse processo de crescimento, nós somos um clube emergente, que nós temos nossos objetivos muito claros, um ou outro mau caráter, que quer usar texto fora do contexto para virar pretexto e quando se perde quer utilizar aquilo ali contra a gente, mas nossos objetivos são muito claros, é proporcionar o que a gente tem de melhor para o clube, que é o quê? Buscar de forma incessante vencer as vitórias, conquistas. Então, como eu disse aqui no início, aqui a gente peca por ação. Às vezes nós vamos errar. Assim como um jogador erra um pênalti, erra um cabeceio, o goleiro vai errar, nós também vamos errar. Ninguém aqui está imune a erro e nós não temos compromisso. Então, às vezes, quando a gente faz, a gente erra. Mas muitas das vezes, deixar de fazer, você já está errando. Então, quando a gente age, nós estamos nos dando uma oportunidade de acertar. E é assim que a gente entende, o Vila tem seus objetivos e a prova de que nós confiamos, que nós estamos lutando por eles, é justamente essas decisões que a gente toma. Boa tarde, Hugo. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse processo de contratação do Paulo Turra, como é que foi essas conversas, como é que foi a chegada a esse nome, até por ser um profissional que estava em grandes clubes, mas não estava na Série B nessas últimas temporadas, né? Como é que vocês veem essa situação? Certo, a partir do momento que nós tomamos a decisão da troca do comando técnico, aí nós fomos buscar, e essa troca de comando técnico, ela é uma troca que ela acontece de forma coletiva aqui dentro. Nós não vamos ligar para o torcedor e consultar se a gente vai trocar, né? Nem para determinados conselheiros, não. É um grupo de pessoas mais próximas, você sonda ali um ou outro ali, e a gente entra no consenso. Definimos a troca em comum acordo com o executivo nosso, que é o Alarcon. Vamos pela troca, trocamos, e aí surge o mercado. O executivo, ele tem os nomes e começa a fazer as pesquisas, e aí vai fazendo ali, vamos dizer assim, verificando no mercado as oportunidades até o momento que você traça aquele profissional que vai encaixar dentro do modelo que a gente entende que é o necessário, considerando o DNA do clube, considerando o momento da competição, considerando as necessidades que a gente entende que o grupo está precisando para aquele momento. E aí surge o nome do Paulo Turra, iniciamos ali as tratativas, que foram de forma até rápida, né, professor, que sempre demonstrou o interesse em abraçar o projeto. Vou até aproveitar essa oportunidade e dizer que o Vila, a partir do momento que a gente assume o clube, quando a gente fala que nós vamos buscar resgatar a credibilidade do clube, resgatar a imagem do clube, estruturar o clube, é justamente para a gente começar a colher
essa visão que bons profissionais têm, que tem no mercado, para a gente atraí-los aqui. Então, foi uma conversa em que o professor, de pronto, demonstrou interesse, acreditar na equipe, acreditar no projeto, e foi um acerto, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente filtrou o nome, que a gente iniciou as tratativas, foi um acerto rápido. Boa tarde, Hugo. Igor Santiago, Feras do Esporte. Hugo, analisando o perfil do Paulo Turra, dá para perceber que ele é um treinador que foge dos padrões do Vila Nova. É um treinador que nunca treinou nenhuma Série B, é um treinador que vem de fora do país. Como que vocês analisaram e entenderam que o Paulo Turra é o nome ideal para fazer essa virada de chave neste exato momento? Na verdade, como eu disse, a gente faz ali a triagem do perfil do profissional, um profissional sanguíneo, trabalhador, que também está com muita vontade de colocar em prática tudo que ele tem, vamos dizer assim, construído na sua formação enquanto treinador, a vontade dele de vir e a necessidade nossa no momento também, que é de ter uma mão forte no comando. Boa tarde, presidente, tudo bem? Gabriel Pires aqui do jornal O Hoje. Uma coisa que eu percebi assim depois da chegada do Paulo, assim, realmente foi entre os torcedores, pessoas que eu conversei, foi realmente o tamanho da contratação. Pensando nisso, como é que foi assim, qual é a importância para a diretoria ao longo prazo da chegada do Paulo Turra aqui? Como vocês enxergam isso, pensando mais para frente, para além talvez da própria temporada atual? Amigo, meu mandato encerra no final do ano. Eu preciso pensar só no Paysandu. Lógico que eu vou repetir o que eu falo aqui no anúncio de outros treinadores e falo para ele, às vezes pode parecer que meu discurso ele vai caindo por terra com o passar do tempo, porque minha vontade, eu falo para o Alarcon, o pessoal aqui dentro, a troca mais difícil que você faz dentro do futebol é a troca do treinador. E nós trocamos muito. Nós estamos torcendo muito para que nós tenhamos ali um trabalho longevo. Quando eu falo é porque pode parecer que as nossas ações elas vão em contradição a este discurso. Eu torço realmente para que a comissão do Paulo Turra seja vitoriosa aqui dentro, que possamos fazer um trabalho, que ele possa fazer um trabalho longevo aqui dentro, independentemente de quem vai continuar ou não à frente do clube nos próximos anos. Essa é a minha torcida. Por quê? A partir do momento que você tem um trabalho longevo, significa que as coisas estão caminhando corretamente, estão trilhando um rumo certo. E eu acredito muito nisso. Quanto à questão do torcedor ter se empolgado ali, vamos dizer, com a contratação, ela decorre também de um fato novo, de alguém que tem a sua história, a sua contribuição como atleta. Depois teve ali uma passagem durante 8 anos, né, professor? 6 anos como treinador, foi 8, né? Como treinador, 8 anos. E depois ele fez ali a sua carreira como auxiliar técnico do Filipão. Depois assume o Atlético Paranaense, assume o Santos, assume um clube de Portugal, no qual depois ele pode até falar para vocês que às vezes não teve uma continuidade ali por um problema de licenças da competição. E ontem, professor, até estava falando com alguns companheiros, né? E aí vai até uma observação, o povo não pode nem ficar bravo comigo, não. Que aí eu estava com outros clubes, presidente de clubes, aí os caras falaram, rapaz, essa restrição de treinador estrangeiro no Brasil tinha que acontecer aqui também, porque ele foi alvo até de uma xenofobia, né, professor? Vamos dizer assim, os caras querendo valorizar o local, criam um monte de restrições para quem vem de fora. Aí os caras falam assim, pô, tinha que fazer isso no Brasil. Rapaz, se fizer isso no Brasil, nós estamos fodidos, porque tem um monte de cara aí que está parado no tempo, que não está querendo se especializar. Então, seja a gente fazer. Então, ele teve esse caso, mas está indo, vamos dizer, nesse caminho da especialização, de buscar aí, com muita vontade, como eu disse, fazer um grande trabalho, e é isso que a gente acredita. Então, o torcedor acho que se empolga com isso, pessoas que têm um bom relacionamento, pessoas que estão buscando se profissionalizar e especializar.
Oi. Só porque a gente iniciou aqui, eu queria, antes de passar aqui para o professor Paulo, apresentar, né, a comissão. Então, a gente faz a apresentação hoje do novo profissional, né, do comando técnico, com o Paulo Turra, seus dois auxiliares, o Adir e o Felipe, aqui ao meu lado. E desejar as boas-vindas, agradecer também a presença aqui do Anselmo, a gente aqui do professor, desejar as boas-vindas e passar agora para vocês para que possam fazer as perguntas. Boa tarde, Paulo Turra. Eu sou o Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Estamos ao vivo no Esporte em Debate. Primeiramente, desejando aí um sucesso no seu trabalho, nessa sua primeira passagem aqui pelo futebol goiano. Você chegou no domingo e, desde então, são duas atividades, né, promovidas aqui no CT. Queria que você falasse sobre o material que você tem hoje em mãos, o material humano, o elenco. Como é que você considera, né, que avaliação você faz do grupo que você tem em mãos e também sobre a sua participação, se ela vai ser muito ativa ou se você vai acompanhar um pouco de longe, quanto à questão de reforços. Vila Nova está hoje, como outras equipes do futebol nacional, em meio a uma janela de transferências. Você vai indicar, vai estar ali ativamente, olhando, monitorando, vai indicar atletas para poder chegar e reforçar nesse início de trabalho seu aqui ao Vila Nova? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme, presidente, estar aqui hoje sendo apresentado como novo treinador do Vila Nova. Um clube espetacular. Fiquei muito feliz em estar aqui e principalmente após eu conhecer as instalações do Vila. O estádio já conheço porque eu já fui num jogo lá em 2022, muito bom, e aqui as estruturas, então eu estou muito feliz. Lógico que respondendo especificamente a sua questão, sim, Gustavo, eu vou participar do processo de escolha de novos jogadores, se assim for necessário. Eu estou apenas 2 dias aqui, conheço o grupo, sim, porque eu sou treinador de futebol e tenho que estar atualizado sobre todas as equipes, não só da Série B, como todas as séries, o máximo possível, e a gente vai participar. E em cima disso, apenas dois treinos, mas eu estou muito contente, falei isso para os jogadores, e eu sempre vou falar tudo para os jogadores. Estou muito feliz por esses 2 primeiros treinos que nós fizemos, os jogadores com muita qualidade, os jogadores com um perfil de jogo muito interessante, e que eu, ao lado da minha comissão técnica e o staff do clube, que é muito competente, nós vamos potencializar ainda mais esse perfil e essas características que os nossos jogadores têm. E eu falei desde o primeiro dia. Intensidade, coragem e muita inteligência para nós a partir de agora. Para cima, em frente e para frente. É isso que nós temos nesses 18 jogos. São 18 jogos, 4 meses. E o nosso objetivo, nós não vamos abrir mão em nenhum momento, que é o acesso. Jogo a jogo. Boa tarde, Paulo. Baronil Rádio Difusora. Até pelo status seu, né, auxiliar do Filipão aí já dispensa comentários. Você está tendo aí uma semana já cheia pela frente para trabalhar o Vila, que vem de derrota. Como é que você encontrou o elenco? Eu não vou dizer na zona de conforto dos jogadores, mas você pretende também mexer no psicológico dos jogadores, que possa até estar um pouco abalado? Boa tarde, Baronil. Sim. O mental hoje, não só dos jogadores, perante o momento da nossa sociedade, o mental é muito importante. Porém, um clube que tem toda a estrutura, que disponibiliza toda a estrutura que o Vila oferece, esse nosso mental tem que estar muito fortalecido. E nós temos que ser muito gratos por essa oportunidade de estarmos num clube que nos dá toda a infraestrutura que o Vila oferece. Através disso, nós temos que acreditar no nosso potencial e sonhar. E para esse sonho se concretizar, eu não posso ficar sentado. Eu tenho que fazer algo mais do que eu estava fazendo até esse momento. E é isso que nós vamos fazer. Se nós estamos treinando 2 horas, nós vamos treinar 2 horas e 10. Se nós estamos
correndo por jogo 115, nós vamos correr 120, 130. Porque esses 115, essas 2 horas, estou falando entre aspas, né, não foram suficientes para colocar o Vila Nova no lugar que ele merece. Mas nós não estamos distantes. Então, através desse processo mental de conscientização e de eles saberem que eles têm o potencial, eu, ao lado da minha comissão técnica, nós vamos potencializar muito isso aí. Muito. Agora, futebol não é uma ciência exata. Mas o que eu encontrei aqui me deixa com muitas esperanças que o nosso objetivo nós vamos alcançar. Jogo a jogo. Boa tarde, Turra. Felipe André, da ESPN. Você até me permite voltar um pouquinho no tempo. Em 2018, você assumiu como auxiliar do Felipão no Palmeiras, né? Você já havia trabalhado com ele antes? Boa tarde, Felipe. Não, 2017, na China. 17. Não, Isso. mas no Palmeiras você foi para 2018, quando o Murtosa não foi. Sim, correto? sim, isso. Naquela oportunidade, fizeram muitos comentários e um dos elogios que fizeram na época era que você era um auxiliar muito moderno. Então, a minha pergunta é, você agora como treinador, você se considera um treinador moderno? E o que você pretende implementar? Quais que são as prioridades aqui no Vila Nova? Felipe, né? Felipe, boa tarde. Eu me considero um treinador atualizado. Extremamente atualizado. Esse tempo que eu não estou trabalhando, ao lado da minha comissão técnica, nós trabalhamos muito. Quem sabe trabalhamos até mais do que nós estivéssemos trabalhando. Porque o futebol mudou muito, muito, muito. E nós temos que estar atualizados. Me sinto muito preparado e capacitado, tanto para ter trabalhado ao lado de um treinador brasileiro, senhor Luiz Felipe Scolari, por 6 anos, entre aspas, substituir o Murtosa e ter essa responsabilidade. E a gente gosta de responsabilidade. Quem tem sonhos, quem quer construir alguma coisa na vida, precisa ter responsabilidade. Cada vez mais que a minha responsabilidade aumenta, mais eu profissionalmente cresço como pessoa e profissional. Então, assim, me sinto muito capacitado, a minha comissão é muito capacitada e eu, como eu falei para os jogadores no primeiro dia e hoje eu repeti para eles, me sinto muito feliz em estar capacitado, em ter os processos todos bem definidos, não ter dúvida nenhuma, ter convicção no meu trabalho e estar num ambiente como eu estou. Um ambiente extremamente vencedor, extremamente que tem todas as condições para o meu protocolo de trabalho ser implementado. Boa tarde, Turra. Igor Santiago, Band News Goiânia. Seja bem-vindo a Goiânia, ao Vila Nova. Turra, a torcida vilanovense ela se questiona muito porque o planejamento para esse ano foi feito em cima da Série B, da disputa da Série B. Os atletas hoje do Vila Nova têm uma certa bagagem na competição. Foi um time montado para a disputa da segunda divisão. Mas os últimos treinadores não conseguiram dar uma cara ofensiva a esse time, não conseguiram colocar um padrão de jogo nesse time. Como que você como que você enxerga, na verdade, essa situação do lado ofensivo do Vila Nova, que não vem criando tanto? Como que você pretende trabalhar para tornar o Vila Nova um time ofensivo e eficaz também ali no último terço do campo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Igor. É o meu trabalho como treinador. É o que eu falo para todos. Se aqui estivesse tudo correto, eu não estaria aqui. Então, eu fui contratado por alguma razão. E o meu papel é, sim, não só potencializar o gol, mas também potencializar em não tomar gol. E é através desse processo, desse trabalho, através dos processos que eu e a minha comissão técnica temos, é que nós vamos trabalhar. 2 dias. Mas nesses 2 dias eu não posso, estou só há 2 dias aqui. Não, eu estou 2 dias. E nesses 2 dias nós trabalhamos muito já. Tanto a parte tática, a parte técnica, a parte coletiva, a parte individual, o mental. Então, assim, e trabalho é o que nós mais vamos trabalhar, fazer. É muita responsabilidade, uma responsabilidade muito boa e pode ter certeza, com o meu trabalho, com o trabalho da minha comissão técnica, aliado ao trabalho que o staff do clube tem, os profissionais que lá estão, nós vamos potencializar muito, muito esse time do Vila Nova. Pode ter certeza que eu estou afirmando aqui. Nós vamos fazer do Vila Nova, jogo a jogo, e eu peço também para o torcedor que tenha essa ideia, é jogo a jogo.
jogo a jogo. Nós temos 18 decisões. Nós temos 4 meses. E é pensando jogo a jogo, trabalhando como se fosse o último jogo das nossas vidas, que nós vamos chegar no nosso objetivo. Boa tarde, Hector, Rádio UFG. E eu gostaria de saber qual foi o fator decisivo que fez o senhor aceitar a proposta do Vila Nova. Boa tarde, Hector. O meu desejo de trabalhar no Vila Nova, eu já sabia da estrutura que o Vila Nova tinha, e ao chegar aqui, isso me deixou ainda mais feliz de saber que eu estava no clube que eu realmente imaginava. Uma estrutura fantástica que disponibiliza todas as condições para que eu, ao lado da minha comissão técnica, podemos fazer o melhor trabalho possível. Boa tarde, Paulo. Gabriel Pires aqui do jornal O Hoje. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a toda a sua trajetória. A gente fala muito, assim, o senhor ficou muito marcado por ser auxiliar ali do Filipão e tal. Mas eu queria te perguntar, em todo esse tempo que o senhor trabalhou com ele também como treinador principal dos clubes, quais são as diferenças que a gente pode ver do senhor agora no Vila para aquela época e as semelhanças também que a gente pode encontrar no seu estilo de jogo agora? Boa tarde. Gabriel, boa tarde. Gabriel, eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado pelo professor Luiz Felipe Scolari em novembro de 2016 para trabalhar com ele. Foram 6 maravilhosos anos. Mas eu me sinto muito feliz porque para eu trabalhar ao lado do professor Luiz Felipe Scolari, eu tive 8 anos anteriores como treinador principal. De equipes menores, de equipes tradicionais, sim, mas menores. E foi a minha faculdade para ser chamado pelo pentacampeão mundial para trabalhar com ele inicialmente na China. E foram 6 longos anos, onde nós fomos campeões na China, fomos campeões no Palmeiras, trabalhamos em Grêmio, trabalhamos em Cruzeiro, Atlético Paranaense, onde eu retornei como treinador e mais. E após o meu retorno, eu tinha uma grande responsabilidade. E isso que eu falo, as responsabilidades. Eu ser treinador do Vila, como eu já falei, do Vila, é uma grande responsabilidade, mas é desse tipo de grande responsabilidade que o profissional cresce, que o ser humano cresce. E eu sou assim. Então, assim, a minha responsabilidade após eu ter encerrado como auxiliar do professor Felipe e ter sido indicado por ele para ser o treinador do Atlético Paranaense, foi uma grande responsabilidade. E eu fui e cravei. Nós somos campeões paranaense, invicto. Depois de 78 anos, o clube conquistou um campeonato invicto com 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. Então, assim, isso é responsabilidade. Responsabilidade boa, que mais uma vez eu falo para vocês, é responsabilidade. A gente tendo essa responsabilidade, a gente cresce como ser humano e como profissional. E eu quero a responsabilidade. E eu, no momento que eu vim aqui para o Vila, eu vi a classificação do Vila, o Vila, na responsabilidade, eu sei qual que é essa responsabilidade que eu, como treinador, vou ter no Vila. E é disso que eu quero. Eu quero responsabilidade. Eu não quero vir aqui só para passear. Eu quero vir aqui para cumprir os objetivos. E é dessa a responsabilidade. Boa tarde, Paulo. Luiz Felipe, do Jornal Popular. Bom, eu queria te perguntar como que foi essa sua passagem em Portugal, o que exatamente aconteceu. Você não tinha a licença, agora você tem, porque eu até vi na sua página também. E também como que foi esse processo desde que você saiu de Portugal, esse processo de aperfeiçoamento, que você ficou mais de um ano parado como treinador, e como é voltar a ser um técnico de futebol. Boa tarde, Luiz Felipe. Cara, foi assim, em Portugal eu tenho uma história muito linda, que eu me orgulho muito como jogador de futebol. Eu tive a capacidade de estar num clube onde eu disputei 2 Champions League, fui terceiro colocado na Taça UEFA, hoje é a Europa League, né? Então, assim, eu tenho uma história muito linda lá, inclusive como jogador do Vitória. No momento que eu fui contratado pelo Vitória, existia essa dúvida das licenças. Eu sou super licenciado. Eu sou um dos primeiros treinadores a realizarem as licenças da CBF Academy, em 2015. Em 2018, eu encerrei as licenças, que foi a licença Pro CBF, que é a mais alta
gabaritada do Brasil e, consequentemente, logo após, eu também conquistei a licença Pro Comebol. Então, assim, estou muito capacitado para esse momento e é o processo, nós temos que estar sempre nos capacitando, aposto que tu também, como jornalista, tu também está sempre se capacitando. Eu estou fazendo nesse tempo que eu estive sem trabalhar, eu ao lado da minha comissão técnica, a primeiro momento nós fazíamos 2 ligações de chamada por vídeo por semana, depois passou a ser uma. Eu estou cursando inglês, eu estou cursando espanhol, eu estou fazendo mentoria de liderança estratégica e estou fazendo um aperfeiçoamento de comunicação. Então, assim, desde 2023, quando eu ingressei no Vitória lá em Portugal. Então, assim, estou me capacitando. E cada vez mais que me capacito, mais eu tenho vontade de me capacitar. Mais eu tenho vontade de evoluir. Então, hoje eu estou muitíssimo preparado e eu sei que o meu trabalho depende muito de resultados. Mas hoje, eu sinto e eu tenho certeza absoluta que eu tenho condições, por estar muito capacitado, aliado a toda a história que eu tenho de futebol como jogador e como treinador e auxiliar. Eu me sinto, todas essas qualificações que eu tenho, eu me sinto muito mais qualificado e eu tenho muito mais certeza que o meu processo de um treinador vencedor, um treinador com vitórias, um treinador que tem uma característica, que tem um perfil de sanguíneo, como o presidente falou, eu fico muito mais próximo das vitórias. Boa tarde, Turra. Irênio Silva, do Globo Esporte. Você bebeu da fonte de um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, que é o Filipão. Mas eu queria te fazer uma pergunta falando um pouco mais sobre o seu estilo de jogo, como você gosta de adaptar a sua equipe a cada jogo, enfim. O Vila é um dos times que menos fez gol nessa Série B, só não fez menos gols que o Volta Redonda e o Botafogo, que são equipes que estão na zona de rebaixamento. E uma das questões da torcida é essa falta de gols, falta de efetividade lá na frente. O Filipão, nesses últimos anos, ele foi mais rotulado como um treinador por alguns, né? Um treinador um pouco mais defensivo, que priorizava o contra-ataque. Queria saber, e queria que você falasse também para o torcedor do Vila, como que joga essa equipe do Paulo Turra? Se ela bebe um pouco dessa fonte do Filipão, do contra-ataque, do sistema defensivo, ou se é um time um pouco mais à frente, um time que busca o gol a todo momento, ainda mais numa Série B que é sempre tão equilibrado, né, Paulo? Sim. O meu perfil de jogo é um perfil de um time sem a bola muito agressivo, que marca para frente, um time que tem bem definido como nós vamos marcar em linha alta, como nós vamos marcar em linha média, como nós vamos marcar em linha baixa. Um time que sabe muito bem como nós vamos construir a nossa iniciação, como nós vamos trabalhar com a bola em linha média e como nós vamos trabalhar com a bola em linha alta. Tudo isso nós temos, não temos dúvida nenhuma sobre isso aí. Agora, o processo a gente sabe que não é num estalar de dedos. Mas hoje, perante a necessidade, eu tenho que me virar literalmente nos 30. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. E através da experiência adquirida nesse tempo todo que eu tenho como treinador, inclusive trabalhando ao lado do professor Luiz Felipe Scolari, eu adquiri isso aí. Então, assim, falo para os jogadores, gente, a partir de agora, caminhar é no shopping, trotar é no parque. Aqui é 100%, 1000%. Intensidade. Ser intenso. Lá do fundo é área. Vocês vão ver, eu estou falando aqui. Lá do fundo, área. A bola chegou no lado, a bola chegou no fundo, área. Vai ter 4 caras lá dentro, vai ter 4 colegas lá dentro, 3 colegas lá dentro que vão estar lá. Tem que estar lá porque o processo é esse. Vai ter os caras que vai ter os jogadores que vão estar no rebote e vai ter o cinturão defensivo para nós não sermos surpreendidos com as transições do adversário. E perante esses números que o Vila Nova tem hoje, tomou muitos gols e fez poucos. E eu sou o treinador para isso, e eu vou potencializar, através do meu trabalho, o individual e o coletivo dessa equipe.
Boa tarde, seja bem-vindo. A Mariana Rabelo, TV Serra Dourada, SBT. O que que você espera, planeja, com o que você já viu, né, nesses 2 dias, para esse primeiro jogo do Vila Nova contra o Paysandu? Boa tarde, Mariana. Eu espero que eles possam e vão fazer o mesmo que eu tenho como pensamento e que estou fazendo. Acelerar o processo. Eles, jogadores que eles são, têm toda uma infraestrutura espetacular, para eles não terem justificativa nenhuma que no próximo jogo tenha algum motivo. Então, assim, é acelerar, é se virar literalmente nos 30, como é o ditado popular. Então, assim, nós não temos tempo, o nosso tempo que nós tínhamos que preparar, que nós tínhamos que, pois é, não temos. Agora nós temos 18 jogos, nós temos 18 decisões, nós temos 4 meses pela frente, que são os 4 meses da nossa vida. São os 18 jogos, as 18 decisões da nossa vida. E nós temos, sim, que colocar o Vila Nova ou trabalhar o possível e o impossível para colocar o Vila Nova perante tudo que o Vila Nova tem no lugar que ele merece, que é a primeira divisão, jogo a jogo. Fechou? Obrigado, gente.